Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Curto Circuito, um programa do Grupo de Economia da Energia que discute as grandes questões do setor elétrico aqui no Brasil e no mundo. Nesse Curto Circuito de número 28, eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema que nós começamos a discutir no programa passado, que são as limitações à introdução das energias renováveis no setor elétrico. Existem limitações, existem dificuldades na expansão da participação das energias renováveis na matriz elétrica. Essas dificuldades, elas se devem a um fato: as características técnico-econômicas das energias renováveis são muito diferentes das características técnico-econômicas dos combustíveis fósseis. Essas diferenças fazem com que a substituição do combustível fóssil pelas energias renováveis seja um processo bastante difícil, bastante complicado. Na verdade, um grande desafio para o setor elétrico. No programa de número 27, nós discutimos justamente sobre qual era o impacto que tinha a introdução das energias renováveis sobre a demanda de flexibilidade do setor. Afinal, a introdução das energias renováveis aumentava essa demanda por flexibilidade ou não? Esse tema nós discutimos no programa passado. Nesse programa, o que eu gostaria de conversar com vocês é justamente sobre quais são os impactos da introdução das energias renováveis, ou seja, da introdução massiva das energias renováveis sobre a complexidade do sistema. O sistema se torna mais complexo. E o que significa isso? Aumenta-se a complexidade e com esse aumento da complexidade nós temos um aumento da imprevisibilidade dentro do setor, na alteração, na expansão desse sistema. E isso faz o quê? Isso acarreta o quê? Uma maior demanda por coordenação e por flexibilidade sistêmica. Então hoje a nossa discussão é essa. Qual é o impacto que você tem da introdução das energias renováveis na demanda por coordenação e por flexibilidade sistêmica? Aumenta essa demanda? Diminui essa demanda? O que acontece com isso? E o que acontece com essa demanda de coordenação, principalmente de coordenação, o que acontece com essa demanda é decisivo para que a gente possa pensar sobre o que pode acontecer com o setor elétrico. Como vai ser a evolução desse setor. Então, esse é o nosso tema de hoje. Quais são as barreiras à introdução da energia renovável no setor elétrico, no que diz respeito à demanda por coordenação, ou seja, o impacto que isso tem, essa introdução, na complexidade e, ao fim e ao cabo, na demanda por maior ou menor coordenação. Para a gente entender como a gente sai das energias renováveis e chega até a demanda por coordenação, a gente precisa entender um atributo essencial do setor elétrico, que é a complexidade. A complexidade é um atributo fundamental do setor elétrico. Na verdade, para você entender o setor elétrico, você precisa entender esse atributo, a complexidade. Se você me pedisse uma palavra para definir o setor elétrico, eu não tenho a menor dúvida. Essa palavra seria complexidade. Todos os processos que geram, transportam, distribuem e utilizam a energia elétrica, todos esses processos eles estão em um único sistema. Todos eles são interconectados, interligados.
interdependentes. O que acontece em um afeta todos os outros. E o que acontece no conjunto afeta cada um individualmente. Todos juntos. Essa é a característica essencial dos processos que envolvem a energia elétrica. A interdependência, a forte, a radical, a única interdependência sistêmica que você encontra nas atividades produtivas. Não existe nenhum outro sistema produtivo que tenha essa interdependência de forma tão radical como no setor elétrico. Qual é a consequência disso? É que isso torna esse setor, esse sistema, complexo. E essa complexidade, ela se traduz em quê? Ela se traduz na imprevisibilidade. Mas o que significa essa imprevisibilidade, Ronaldo? O que eu estou te falando é o seguinte. O impacto que tem a ação de um elemento sobre o conjunto, como essa ação se propaga por dentro do sistema, fruto das interações milhares que vão ocorrendo, não é fácil de prever. Daí a imprevisibilidade. É difícil você prever o resultado das ações individuais. É difícil você prever o resultado das decisões individuais. Na essência, a questão da interdependência sistêmica, o que nos interessa é porque ela gera essa imprevisibilidade. O que nos interessa da complexidade é essa imprevisibilidade. E daí vai se colocar o grande desafio do setor elétrico, o grande desafio do setor elétrico. Como a gente lida com essa imprevisibilidade? Como é que a gente traz essa imprevisibilidade para um nível, para um patamar que a gente possa operar com ela? Que a gente possa tomar decisões técnicas, decisões econômicas, que a gente pode tomar decisões de curto, de médio, de longo prazo, de produção, de investimento, de inovação. Isso é fundamental dentro do setor, trazer, reduzir a imprevisibilidade, lidar com ela. Essa que é a grande questão do setor. Então, um sistema elétrico, ele tem uma dimensão da complexidade que é uma dimensão física, que diz respeito a esse conjunto de processos, desde uma lâmpada até uma planta de geração, de uma linha de transmissão, de uma subestação a um grande forno industrial, todos num único sistema. Fruto de uma decisão que está presente, como nós vimos, no curto-circuito 10, no nascimento do setor. Vai ser um único sistema. Todos os processos estarão em um único sistema para explorar as economias de escala, para explorar as economias de escopo. Em contrapartida, vamos ter esse problema da complexidade e da imprevisibilidade. Como é que a gente faz, por um lado, sistemas cada vez maiores, explorando cada vez mais economias de escala, e por outro, consegue criar mecanismos para reduzir essa complexidade e essa imprevisibilidade natural desses grandes sistemas em expansão. Então você tem esse sistema. É um sistema composto por elementos que são processos. Um sistema físico. Imagina, um sistema físico. As plantas, as linhas, um sistema físico. Tá bom. Então nós temos uma complexidade que é física, uma complexidade que é técnica, se você quiser, uma imprevisibilidade técnica. Tudo bem. Agora, preste atenção no seguinte. Esses processos têm dono. A planta de geração tem dono, o grande forno industrial tem dono, a geladeira tem dono, a lâmpada tem dono, tem proprietários. Por trás desses processos tem agentes econômicos e que tomam decisões econômicas. Decisões econômicas que são radicalmente interdependentes, que são radicalmente complexas,
Em função do quê? Da base física, desse sistema físico dramaticamente interdependente fisicamente. Essa interdependência física dramática deriva numa interdependência econômica também dramática. Então, assim como você tem um sistema físico, você tem um sistema econômico. Assim como você tem processos, você tem agentes econômicos. Assim como você tem uma complexidade física, técnica, você tem uma complexidade econômica. Uma imprevisibilidade econômica. Então, olha só, você tem duas dimensões, a dimensão técnica e a dimensão econômica. A complexidade técnica e a complexidade econômica. A imprevisibilidade técnica e a imprevisibilidade econômica. Sim, mas tem um terceiro ponto aqui. Esse sistema é um sistema brutalmente regulado, vigiado, supervisionado, uma intervenção do Estado que é pesada. Ele é gerido por regras, normas, leis, procedimentos, rotinas, protocolos, normas que são definidas pelo Estado, no âmbito público, em função daquelas opções que estão lá no nascimento da indústria. No nascimento da indústria. Que nós conversamos no curto-circuito 10, no curto-circuito 20, no curto-circuito 26, justamente como tudo isso foi formado. É o Estado que define as normas, é o Estado que define como vai funcionar o setor elétrico. Por quê? Como nós vimos lá no curto-circuito 26, o produto é essencial para o desenvolvimento e para o bem-estar e o conforto da sociedade. E o mercado é um mercado excepcional, é um mercado diferente, é um mercado completamente distinto dos outros mercados. Tem muitas falhas de mercado. Em função disso, o Estado entrou para garantir o acesso a um bem essencial a partir de um mercado que é diferente de todos os outros. Tá bom, e aí? Bom, significa que esses agentes econômicos têm interesse em regras que sejam favoráveis a esses agentes econômicos. Então, se você tem o agente econômico, você passa a ter o ator político, os interesses desses agentes, que também se enfrentam, que também são interdependentes, que são correlacionados. Uma regra, uma norma, uma lei que pode ser extremamente favorável aos meus interesses, ele pode simplesmente ferrar com todo mundo. Porque quando eu me movo politicamente no sentido de defender os meus interesses, tendo uma ação política, essa ação política ela vai se interagindo com os outros. Porque os outros também têm interesse, os outros também se organizam, os outros também defendem o seu. Então olha que coisa interessante. Você tem um sistema físico, uma complexidade física, uma imprevisibilidade física ou técnica, se você quiser. Você tem um sistema econômico com agentes econômicos, com uma complexidade econômica, uma imprevisibilidade econômica. E você também tem um sistema político feito por atores, agentes sociais, políticos, com interesses, que também tem uma interdependência forte, portanto existe uma complexidade política. Existe uma imprevisibilidade política. Então a complexidade ela opera nessas três dimensões. Na dimensão técnica, na dimensão econômica, na dimensão política. Todas são relevantes, todas se entrelaçam. Olha que coisa interessante. Você tem a interdependência física no sistema físico, econômica, no sistema econômico, política, sistema político, e elas ainda têm interdependência entre elas. Olha o grau de complexidade que está presente no setor elétrico. Está a dimensão técnica, está a dimensão econômica, está a dimensão política. E está as interdependências, as complexidades, as dificuldades. Olha o grau de complexidade que tem no setor elétrico. Então, se você quer entender o setor elétrico,
Você tem que entender essa natureza dessa complexidade a cada nível e a relação entre elas. Não é simples, não é fácil. Mas a gente vai brincar com isso. Vocês vão ver que não é tão difícil assim. Muito pelo contrário, é uma coisa muito interessante, muito legal. E tem uma coisa que a gente tem que prestar atenção, que é o seguinte. Mas essa complexidade, ela aumenta, ela se reduz em função do quê? Aí é bem uma teoria de sistema. Quanto maior for o número de elementos interconectados do seu sistema, maior vai ser a complexidade, maior vai ser a imprevisibilidade. Quanto maior a conectividade entre esses elementos, maior a complexidade, maior a imprevisibilidade. Ou seja, se você quiser, de uma forma simples, a interdependência sistêmica é maior quando o número de elementos do sistema é maior. Número de elementos conectados. Quanto maior for a conectividade entre eles, maior vai ser a interdependência sistêmica, maior vai ser a complexidade, maior vai ser a imprevisibilidade. O sistema elétrico é assim, tá certo? Ele é assim. Se você trabalha no setor elétrico, se você quer entender o setor elétrico, você tem que entender essas coisas e trabalhar com isso. Mas aí vem a questão. Tudo bem. Gente, isso desde o nascimento do setor está colocado. Já estava lá na discussão entre o Thomas Edison e o Nikola Tesla, como a gente viu lá no curto-circuito 10. Já estava essa questão colocada. Que é a seguinte, bom, o que a gente faz com isso? Aí a gente tem dois caminhos, dois jogos. Um caminho é o seguinte, olha, a imprevisibilidade, complexidade, a imprevisibilidade está dada. O que cabe a mim? Cabe a mim aumentar a minha capacidade de me adaptar a eventos imprevistos. Pode acontecer coisas que eu não previ. Pode acontecer coisas que não são normais. O que eu faço? Se eu não sei o que vai acontecer, eu tenho que aumentar a minha flexibilidade, a minha capacidade de me adaptar aos eventos na medida que eles vão ocorrendo. Então tem essa parte que é a flexibilidade, a adaptação. Está dada. Outra coisa eu falo o seguinte, não, Ronaldo, por que a gente não faz diferente? Por que a gente não tenta reduzir essa flexibilidade? Por que a gente não tenta reduzir as possibilidades de eventos simplesmente tentando restringir um pouco a ação dos agentes? Tentando coordenar as ações desses agentes de forma a reduzir a possibilidade do que pode acontecer. E, portanto, reduzindo a complexidade, reduzindo a imprevisibilidade. Pois bem, esses são os nossos dois caminhos. Vamos começar com o primeiro, que é esse jogo da flexibilidade, o jogo da adaptação. Que jogo é esse? Vamos lá. Antes de começar essa discussão sobre flexibilidade sistêmica, eu gostaria de chamar a atenção para vocês de um ponto. No programa passado, a gente conversou sobre flexibilidade. Mas era uma flexibilidade com uma natureza distinta da que nós vamos discutir hoje, que nós estamos discutindo hoje. A gente estava falando sobre o que nós chamamos de flexibilidade produtiva. A capacidade da oferta se ajustar à demanda instantaneamente. A energia elétrica, ela não pode ser estocada. Então, você tem que utilizar e produzir a energia elétrica simultaneamente. Então, isso coloca um desafio para o setor, que é justamente acompanhar a demanda instantaneamente, se ajustar instantaneamente, equilibrar-se instantaneamente oferta e demanda. Então, esse tipo de flexibilidade a gente chamou de quê? A gente chamou de flexibilidade produtiva. E gira, em linhas gerais, basicamente, a construção de capacidade instalada. Então, maior capacidade instalada, maior flexibilidade. Se você quer mais flexibilidade, vai ter mais capacidade instalada.
E vai ter uma parte dessa capacidade instalada que não vai ser utilizada durante um período do tempo. Então, flexibilidade demandava capacidade instalada, definia capacidade ociosa, e a discussão girava em torno disso. Isso é um tipo de flexibilidade. A flexibilidade aqui que a gente está discutindo é justamente a capacidade de resposta. É a capacidade de resposta do seu sistema. É a capacidade de você identificar o que aconteceu, analisar o que aconteceu, fazer um diagnóstico do que aconteceu e intervir. E fazer isso o mais rápido possível, mantendo-se no equilíbrio. Caiu um raio. Você tem que identificar que caiu o raio, qual foi a consequência disso, fazer um diagnóstico do que você tem que fazer e fazer. Monitoração, diagnóstico, intervenção. Quando a gente está falando sobre flexibilidade sistêmica, a gente está falando sobre isso. Então não tem como correr, a gente está falando sobre tecnologia da informação. Então flexibilidade sistêmica aqui significa essencialmente tecnologia da informação. Significa que o seu sistema é inteligente. Né? Fala-se tanto de uma smart grid, de uma rede que seja inteligente. Mas mais do que uma rede inteligente, você precisa de um sistema que seja inteligente. E você é inteligente, dependendo da tecnologia que você dispõe. No início do setor, eu gosto do exemplo do fusível, porque o fusível é maravilhoso. O fusível é uma pecinha que você coloca num quadro, então você tem um sistema onde está a sua geladeira. E a sua geladeira está ligada a esse fusível. Se tem um curto na sua geladeira, o fusível queima. E quando ele queima, ele automaticamente isola a sua geladeira do resto da sua casa, do resto do sistema elétrico. Olha que coisa interessante. Um fusívelzinho foi capaz de identificar o que aconteceu, um curto, de tomar uma decisão, queimou. E fez a intervenção que separou aquilo do resto do certo sistema. Então aquilo não se propagou. Fusível, final do século XIX. Hoje o que você tem em casa é um disjuntor, que desarma, a tecnologia eletromecânica. Então, tradicionalmente, a tecnologia era eletromecânica. Depois, o quê? Você foi digitalizando. Então, você tem a tecnologia que você tem hoje. Que, na verdade, é uma tecnologia de gestão dos fluxos. Então, quando a gente fala em aumentar a flexibilidade, em função do aumento da complexidade, significa justamente você aumentar o uso de tecnologia da informação. Essa que é a questão. Então eu acho que a discussão de flexibilidade sistêmica ela está associada essencialmente à discussão sobre a tecnologia da informação. Quanto maior for o avanço dessa tecnologia, quanto maior for a difusão dessa tecnologia, quanto maior essa tecnologia ficar acessível, e acessível tecnicamente, mas acessível também economicamente, maior vai ser a sua capacidade de lidar com os eventos imprevistos que acontecem dentro do sistema. Então melhora a sua flexibilidade sistêmica e, portanto, melhora a sua capacidade de lidar com complexidades maiores. Eu acho que essa discussão aqui entre complexidade e flexibilidade ela está muito associada à questão tecnológica. Avançou na tecnologia, avançou na sua flexibilidade sistêmica e, portanto, tem condições de lidar com complexidades e imprevisibilidades maiores. Mas não acho que aqui está o grande desafio. Está o grande desafio. O grande pulo do gato do setor. Até historicamente. Eu acho que o grande pulo do gato está na outra dimensão. Na dimensão da coordenação. Mesmo hoje. Mesmo com os grandes desafios de hoje. Se a introdução das energias renováveis vai gerar uma complexidade maior e vai demandar mais flexibilidade, mais tecnologia da informação. Até onde nós vamos? Até onde a tecnologia da informação nos levar. Mas esse é um limite tecnológico. O grande limite é o outro. É o limite institucional.
É aqui que está realmente o pulo do gato, né? O busilis, o cerne do grande desafio. O desafio institucional é o desafio da coordenação. Então vamos dar uma olhada no jogo da coordenação. Olha o jogo da coordenação, porque esse é aqui que está o coração do setor elétrico. O coração do setor elétrico está na coordenação, está na dimensão institucional. Às vezes eu acho que muito mais do que a dimensão tecnológica. Porque a dimensão tecnológica nos dá um horizonte. Mas até onde a gente vai nesse horizonte depende muito das nossas instituições. Depende muito da capacidade de coordenação dessas instituições. Por isso que eu gosto muito desse jogo. Por isso acho que vocês devem acompanhar. É aqui que está o cerne da questão. Vamos lá, vamos dar uma olhada no jogo da coordenação. Bom, vamos para o jogo da coordenação. Eu acho que esse que é o jogo interessante. O jogo da flexibilidade sistêmica é um jogo muito amarrado lá na tecnologia. Até o jogo da flexibilidade produtiva, que a gente discutiu no programa passado, eu acho que ele é mais interessante, ele é mais rico. Mas o da flexibilidade sistêmica, a tecnologia da informação. Bom, avançou, aumenta. A flexibilidade, posso dar complexidades maiores. Retornou, menos. Enfim, é um joguinho meio quadrado. Mas o jogo da coordenação, não. Esse jogo é um jogo interessante. Por que se baseia isso? Eu tenho a complexidade, eu tenho a imprevisibilidade. Aí você fala assim, por que eu não procuro reduzir essa imprevisibilidade? Porque essa imprevisibilidade, ela nasce da interação entre os elementos do sistema, entre as decisões dos agentes. Por que eu não procuro restringir essas decisões? Ou restringir as possibilidades de ações individuais? Vou restringir a liberdade desses caras. Olha, vocês não podem fazer tudo. Eu vou restringir isso, e quando eu restringir isso, as possibilidades do que pode acontecer, essas possibilidades elas diminuem. Interessante. Você quer ver uma coisa? Olha só. Imagina um exemplo que é bastante simples. Você tem um cruzamento. Você está vindo aqui, e aqui tem um cruzamento, está vendo um outro cara. Você num carro, e o outro cara num outro carro. Quando chega aqui no cruzamento, o que pode acontecer? Um montão de coisas. Um montão de coisas. A decisão que você toma, eu avanço, não avanço, eu paro, espero o cara passar. Olha bem, o resultado dessa interação entre você e o cara depende da interação entre vocês dois. Não basta a sua decisão, depende da decisão do cara. Então, essa decisão aqui é uma decisão que o resultado depende do que vocês dois vão fazer. Tem um montão de coisa que vocês dois podem fazer. Mas aí você imagina o seguinte, por que eu não coloco um sinal de trânsito, um semáforo, nesse cruzamento? Se tiver verde, eu avanço. Por que eu avanço? Eu avanço porque eu sei, se está verde para mim, está vermelho para o cara. Então o cara vai parar. Se ele vai parar, eu sigo. Se eu chego aqui e tiver vermelho, eu paro. Como está verde para o cara toma a decisão de seguir porque ele sabe que você não vai seguir. Olha só, uma regra, uma norma, um procedimento simples. E olha a redução fantástica de imprevisibilidade que aconteceu. As coisas se tornaram muito mais previsíveis. Com o recurso do quê? Um recurso institucional. Um recurso institucional. A lógica da coordenação institucional é essa, é reduzir o conjunto de possibilidades, portanto, reduzir a imprevisibilidade, restringindo as ações individuais, definindo campos mais estreitos, de forma, as coisas se tornarem mais previsíveis. Essa é a dimensão institucional, essa é a coordenação institucional. Eu digo assim, o gigantesco instrumento que o setor elétrico utilizou
para trazer a imprevisibilidade, para trazer a complexidade a um patamar no qual os agentes poderiam e podem tomar as decisões. Então a gente está falando sobre regras, a gente está falando sobre normas, a gente está falando sobre procedimentos, protocolos, rotinas, diretivas, que reduzem a liberdade individual, a autonomia individual dos agentes, mas tornam o conjunto previsível e, portanto, passível de ser manejado, decisões que podem ser tomadas. Você padroniza a interação. A interação passa a ser padrão. Se o sinal está vermelho, para. Se o sinal está verde, siga. Se está escrito não pise na grama, não pise na grama. A essência da coordenação é muito simples, gente. O que é combinado não é caro. Essa é a essência da coordenação. Então você precisa gerar o quê? Você precisa gerar espaços de coordenação. Quem define esses espaços de coordenação? O Estado. O Estado é que define esses espaços de coordenação. Essa é uma característica do setor elétrico. Os espaços de coordenação, quem vai estar presente nesses espaços, quais vão ser as normas, os instrumentos, os procedimentos dentro desse espaço, é o Estado que define. Em qualquer lugar do mundo. É o chamado modelo institucional do setor. Onde é que você debate esse modelo? Nos parlamentos. Nos parlamentos no mundo inteiro. São os parlamentos que definem o modelo institucional desse setor. Na verdade, como vai se dar a coordenação técnica e econômica. E evidente que para se chegar a essas normas, para se chegar a esses modelos, tem, evidentemente, uma disputa política muito forte, muito pesada, onde se encontram interesses muito grandes. É natural que isso aconteça, acontece em tudo quanto é lugar do mundo. E cabe ao Estado, justamente construir as convergências, gerenciar os conflitos e poder encontrar a melhor forma técnica e econômica de atender aquilo que é mais importante em toda essa discussão, que é o quê? O direito que a sociedade tem de ter acesso à energia elétrica. Um acesso que seja físico, mas um acesso que seja econômico. Não basta eu ter energia elétrica, eu tenho que ter uma energia elétrica que eu posso pagar por ela. Isso está no coração do setor elétrico, desde o seu nascimento. A preocupação com o acesso. A dar acesso para a sociedade a um insumo energético que, sem dúvida, é o melhor de todos eles. O que apresenta maior qualidade. O melhor produto energético é a eletricidade. E a coordenação conseguiu fazer isso. Então a questão que a gente vai colocando é o seguinte. Se você introduz as energias renováveis, o que vai acontecer? Vai aumentar a complexidade? Vai reduzir a complexidade? E como é que isso vai se traduzir em termos de demanda de coordenação? O que a gente tem em termos de coordenação? Vamos supor que a introdução das energias renováveis aumenta a complexidade, aumenta a imprevisibilidade, aumenta a demanda por coordenação. O que a gente tem na praça? O que a gente tem na mesa para satisfazer isso? Vamos dar uma olhada no jogo tradicional da coordenação. O que a gente tem na mesa? O que está disponível? Qual é o jogo tradicional da coordenação no setor elétrico? O que a gente tem na mesa em termos de coordenação, em termos de modelos, em termos de espaços, instrumentos, mecanismos? O que a gente tem na mesa?
Essa discussão é uma discussão interessante, porque, na verdade, o que a gente tem na mesa em termos de coordenação, concretamente, de uma forma simplificada, são dois modelos. A gente tem um modelo que é um modelo histórico, que foi aquele modelo que foi concebido e implementado no início do século XX e que foi responsável pela operação e pela expansão do setor elétrico por mais de 40 anos. E temos um modelo, que é um modelo competitivo, que foi concebido, desenhado nos anos 80, implementado nos anos 90. Nós temos esses dois modelos. Um modelo histórico e um modelo competitivo. No modelo competitivo, o espaço de coordenação é um mercado. Então, o grande desafio é justamente a construção desses mercados, o desenho, o projeto, a arquitetura desses mercados. Esse é o grande desafio. O outro modelo, no modelo histórico, o espaço é mais o espaço da regulação, é mais um espaço administrativo. Essa é a diferença essencial entre eles. Outra diferença importante é que, ao passo que o modelo histórico ele teve uma difusão muito grande e passou a ser usado como uma grande referência ali no pós-guerra, até os anos 80, no caso do modelo competitivo, ele não teve o mesmo sucesso. Por uma série de razões que a gente não vai entrar aqui, porque a gente vai discutir isso em outros programas do curto-circuito. Mas o que tem de concreto é que o modelo competitivo ele não substituiu o modelo histórico, o modelo tradicional. Na verdade, você tem hoje uma convivência entre os dois modelos. Para você ter uma ideia, quando a gente pensa no caso americano, vamos imaginar que, no limite, o modelo competitivo ele garante que o consumidor, o pequeno consumidor, o consumidor residencial, ele possa escolher de quem ele quer comprar energia elétrica. Isso é um modelo competitivo. Se você olha no caso das 51 unidades da federação, no caso americano, dessas 51, você pode exercer essa escolha em 17 unidades da federação. 17. Nas outras 34, não. Ou seja, apenas em 1/3. Então, tem 2/3 dos Estados Unidos que, no limite, seguem o modelo tradicional. E tem 1/3 dos estados que adotam o modelo mais competitivo. Isso é um exemplo simplificado, mas da existência de espaços distintos de coordenação no mesmo país, como é o caso dos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada no que é o modelo histórico, sobre o que a gente está falando. Quando a gente fala sobre o modelo histórico, uma primeira questão, que é a questão da coordenação técnica, para dar conta da complexidade técnica, para dar conta da imprevisibilidade técnica. Tanto no modelo competitivo quanto no modelo histórico, aqui não há divergência. Aqui é preciso de uma coordenação. Essa coordenação é uma coordenação administrativa, ela não é feita pelo mercado. Você tem a figura de um operador, e esse operador é que toma as decisões. Você, no setor elétrico, você não decide gerar, liga, começa a gerar e joga energia no sistema. Não, você não faz isso. Porque isso poderia acarretar uma série de problemas no sistema. Então tem alguém que decide isso. Quem vai gerar, quem não vai gerar, quem entra, quem sai, é o operador. E o mecanismo que a gente chama de despacho. Despachar uma central é colocar uma central operando no sistema, gerando no sistema. Eu despachei uma central térmica. Significa que eu coloquei essa central térmica para gerar, fornecendo energia para o sistema. Então não há controvérsia sobre a necessidade desse operador e a necessidade do despacho. Quem que eu despacho primeiro? Quem vai primeiro? Qual é a ordem? Aí
depende de cada sistema. Você pode ter uma ordem, despacho pela ordem do mérito. Significa que você despacha quem? Primeiro, aquelas usinas que geram a energia mais barata. O objetivo aqui é atender a demanda ao menor custo. Pode ser uma regra. Uma outra regra pode ser, olha, eu acho que energia renovável é importante, eu quero incentivar a energia renovável. Então, quando você tem, por exemplo, está ventando, você pode gerar energia eólica, essa energia eólica que está sendo gerada, ela tem preferência, ela é despachada, ela é colocada no sistema. Mesmo que para isso você tenha que tirar, por exemplo, uma térmica que já estava lá. É outra regra. Então, tem o despacho? Tem o despacho. Todo mundo concorda com o despacho? Concorda com o despacho. Agora as regras aí você discute. Tá certo? Mas então, em termos de complexidade técnica, em termos de imprevisibilidade técnica, vamos com o despacho. O despacho é um belíssimo espaço de coordenação. Um exemplo clássico de coordenação das ações entre os agentes no setor elétrico. E quando a gente vai para o econômico? Bom, aí quando a gente vai para o econômico, a gente começa a brincar. Qual foi a solução do modelo tradicional? Primeiro, verticalizar. Tem atividade de geração? Tem. Imagina, bem no início, tinha atividade de geração, tinha atividade de distribuição. Eu tomo uma decisão de geração. Vou ampliar a minha geração. O cara da distribuição vai ampliar a distribuição? Não sei. Então, dessa interação surge uma imprevisibilidade. Como é que você resolveu isso? Faz o seguinte, faz que a mesma empresa que gera, ela distribui. Então, eu coordeno dentro da empresa essa decisão. Olha só como é que a imprevisibilidade reduz. Por quê? Porque não há mais uma interdependência. Porque a interdependência entre a geração e a distribuição não é uma interdependência entre dois agentes econômicos que vão tomar a decisão. Por quê? Porque o dono é o mesmo. Então, a verticalização foi uma maneira de você reduzir a imprevisibilidade, reduzindo a interdependência sistêmica. Então, não é um agente econômico da distribuição e outro da geração. É o mesmo. Então, ao invés de ter dois elementos, eu tenho o quê? Um só. Reduzir. Reduzir a interdependência sistêmica, reduzir a complexidade, reduzir a imprevisibilidade. A verticalização é importante para isso. Outra coisa, monopólio. O monopólio é uma grande jogada. Por quê? Eu tomo uma decisão. O resultado da minha decisão vai depender da decisão do meu concorrente, do meu competidor. Isso é em qualquer mercado. Qualquer mercado é assim. Eu amplio a minha produção. Amplio. Será que eu vou encontrar mercado para vender essa nova produção? Fruto do meu investimento? Não sei. E se o meu competidor também aumentar a participação, aumentar a produção, fazer também investimento? Então, esse tipo de interação você resolveu através do monopólio. Então, o resultado da minha decisão não tem mais a interdependência do competidor, do concorrente. Nem do concorrente real, né, do competidor que está ali no mercado, nem do competidor virtual, daquele que pode entrar no mercado. Não. Aqui sou eu e vai continuar só eu. Eu tenho um monopólio regulado disso aqui. O que é isso? Claro, imagina o seguinte. Você vai bater um pênalti. E você tem o goleiro. O resultado disso não é fruto só da decisão de você que está batendo o pênalti. Vai depender das decisões que você vai tomar e vai depender das decisões que o goleiro vai tomar. Aí a gente vai ter um resultado. Essa é uma interdependência estratégica. Uma interdependência que a gente chama de estratégica. Uma interdependência sistêmica. Como é que você resolveu isso? O que o monopólio faz? Ele tira o goleiro. É só você. Cara, você só tem que acertar na casinha. O monopólio faz isso. Mas nota bem. Tem a relação sua com o consumidor. Como é que a gente vai coordenar isso? Como é que a gente vai reduzir a imprevisibilidade? Eu vou fazer um investimento numa grande fábrica, vou consumir energia elétrica, eu vou ter energia elétrica,
vai ter o preço da energia elétrica. Como é que vai ser isso? Tem interação entre esse consumidor e também a empresa elétrica. Vou fazer um investimento, vou ampliar. Qual vai ser o resultado desse investimento? Essa interação entre quem está ofertando energia em regime de monopólio e o consumidor, ela é regulada. Ela é fortemente regulada. Por quem? Pelo regulador. Então, eu digo para você o seguinte, você é consumidor? Tá, eu te digo o seguinte, você vai ter direito ao acesso a uma energia que é confiável, que é regular, que é contínua, que é gerada, transportada assim na tecnologia, melhor tecnologia que você tem. Você não sofrerá nenhum tipo de discricionariedade, quer dizer, todos terão acesso a essa energia. E essa energia, ela vai ser vendida para você num preço módico, justo, que você pode pagar. Isso aqui vai ser um serviço público. Isso para você que é consumidor. E chega para a empresa elétrica e fala assim, olha, você pode investir. Você pode investir porque eu vou dar uma tarifa para você que vai garantir a sua integridade financeira. Essa tarifa vai ser cobrir os seus custos operacionais, o seu custo de manutenção, e ainda vai dar uma remuneração pelo capital que você investiu. Essa tarifa a gente chama de custo de serviço. Então, via tarifa, eu equilibro os interesses do consumidor com os interesses da empresa elétrica. Quem faz isso? O regulador. Ele que define a tarifa. Ele tem que definir a tarifa de tal forma que o consumidor tenha acesso à energia elétrica, pagando essa tarifa, como essa tarifa garante a integridade financeira da empresa elétrica. Então, esse espaço de coordenação não é o espaço de coordenação do mercado. Aqui, o espaço, os instrumentos, os mecanismos, eles são administrativos. Nota bem, administrativos. Regulatórios. Esse é o modelo tradicional que você tinha até os anos 90. A partir dos anos 90 vem o outro modelo, que é o modelo competitivo. O despacho, tudo bem, segue. Não é aqui que a gente vai discutir. A questão, mesma coisa, é na coordenação econômica. Você desverticaliza, você libera o mercado, rompe com o monopólio, e a tarifa é definida pelo mercado. A tarifa é o preço do mercado. Porque o que você considera? Você considera que qual é o espaço de coordenação? O espaço de coordenação é o mercado. Quem faz a coordenação é o mercado. Como é que o mercado, qual o instrumento que o mercado tem para garantir que você vai ter uma expansão adequada, vai ter os investimentos adequados? O que vai fazer com que você tenha eficiência econômica? O preço. Então, o grande mecanismo é o preço. O mecanismo de preço. Essa é a lógica do mercado competitivo. É mercado. Se afasta da decisão administrativa e vou para as decisões de mercado. Então, é claro que aqui está embutido uma maior autonomia do agente. No modelo anterior, você restringe, correto? As possibilidades. Restringe a liberdade, a autonomia dos agentes econômicos individualmente. Aqui é uma tentativa o quê? De se ampliar. De ampliar o espaço para livre iniciativa no setor elétrico, no mercado elétrico. Essa é a lógica do modelo competitivo. Então, esses dois mecanismos mais regulatórios, mais administrativos, mais intervencionistas, se você quiser, e mecanismos mais de mercado, de maior liberdade para os agentes. Esses mecanismos, eles estão colocados aí. É isso que a gente tem na mesa para enfrentar o desafio
das energias renováveis. A gente não tem hoje um modelo padrão, como tinha, por exemplo, nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, que era o modelo tradicional. Nós temos a convivência desses mecanismos. E é aqui que torna a questão realmente interessante. Bom, são esses os mecanismos que estamos na mesa. Agora, o que acontece quando a gente coloca as energias renováveis nessa brincadeira? Vamos dar uma olhada no que acontece, porque aqui nós chegamos naquilo que realmente interessa nesse programa, né? Afinal, qual é o impacto que tem da introdução das energias renováveis lá nas demandas de coordenação, aumento de complexidade, nessa coisa toda. Vamos lá. O que acontece quando a gente coloca as energias renováveis nesse jogo? Acontece um montão de coisas interessantes. A primeira delas é a seguinte: a escala de geração das energias renováveis é uma escala menor. São plantas menores. No limite, se você quiser um exemplo, pensa no seguinte: num painel fotovoltaico que produz energia elétrica a partir da energia solar, colocado em cima de uma residência. É um processo de geração de energia elétrica. E no outro ponto, imagine uma central nuclear. Também é um processo de geração de energia elétrica. Olha a escala dos dois, do painel e da planta nuclear. É evidente que o que isso implica, a princípio? Que a introdução das energias renováveis vai fazer com que o número de processos de geração, esse número de processos ele vai aumentar. Ou seja, significa que o número de elementos do seu sistema, esse número vai aumentar. Você vai ter mais espaços de geração. O que isso significa? Ceteris paribus, como gostam os economistas, ou seja, tudo mais constante, tudo igual, sem mexer nada a não ser isso, você me diria, olha, se aumenta o número de elementos de um sistema, se você está aumentando o número de processos dentro do seu sistema, a complexidade, a princípio, vai aumentar e a imprevisibilidade também. É isso. Não é tão simples assim. Vamos procurar qualificar essa nossa discussão aqui, para entender melhor o que pode acontecer. Sem dúvida, com a entrada das energias renováveis, vai ter um processo de descentralização, um processo de desconcentração da geração. Mas é preciso qualificar essa desconcentração. Se isso significa que você vai sair do sistema, o que significa isso? Imagina o seguinte: você tem um painel fotovoltaico e você tem uma super bateria. A bateria, como dizia um colega espanhol, uma bateria chinesa. Uma grande eficiência, uma grande capacidade muito barata. Então, quando está fazendo sol, você gera, você já tem a sua própria estocagem. Eu sei que no final, você simplesmente pode sair do sistema, porque você consegue a energia que você precisa. Essa combinação do painel fotovoltaico com a super bateria faz com que você é um homem livre. Você não precisa do sistema. Você gera a sua própria energia, você estoca a sua própria energia. Ou seja, você tem um espaço autônomo, independente, autárquico, você se basta. Então, o que acontece? Você sai do sistema. Se é esse tipo de desconcentração que você vai ter, o que vai acontecer com o sistema? Os caras vão saindo do sistema. Então, o sistema vai fazendo o quê? Ele vai ficando cada vez menor. Então, se ele está ficando cada vez maior, essa desconcentração vai tornar a complexidade menor, porque o seu sistema está reduzindo.
Os caras estão saindo e vivendo por conta deles. Isso é o que a gente chama de uma desconcentração fragmentada. Ela fragmenta o sistema, ela implode o sistema, ela desmancha o sistema. Então o que acontece com a interdependência sistêmica? Vai-se. O número de elementos interconectados, o número de processos interligados diminui numa desconcentração desse tipo. Então o que acontece com a complexidade? Cai. O que acontece com a imprevisibilidade, essa imprevisibilidade sistêmica que nasce da complexidade, que nasce da interdependência? Diminui. A demanda de coordenação? Diminui. A demanda por flexibilidade? Diminui. Agora pensa numa outra situação que é a seguinte. Você tem um painel fotovoltaico, beleza. Mas você não tem a super bateria. Quando para de fazer sol, você não vai recorrer à energia que você armazenou na bateria. Você vai recorrer a quem? A energia da rede. Então você continua o quê? Interconectado à rede. Interconectado à rede. Então o que acontece? O número de processos de geração interconectados à rede, esse número vai aumentar. Porque antes você só tinha a sua casa e o seu telhado, você não tinha um processo de geração lá em cima. Agora você vai ter tudo que você tinha antes, mais um processo de geração. Então, se você faz essa descentralização da geração, mas uma descentralização que é integrada, que você ainda fica no sistema, porque na verdade quem vai fazer o seu backup vai ser o sistema, aí o número de processos de geração interconectados vai aumentar, ele não vai reduzir. Então a complexidade ela não vai reduzir. Ela vai reduzir? Não, ela vai aumentar. A imprevisibilidade vai aumentar. A demanda por flexibilidade e por coordenação vai aumentar. Viu? São duas situações diferentes. Se você continua pendurado na rede, a complexidade aumenta. Então, se você tem uma descentralização, essa energia renováveis, essa introdução, ela se dá de forma que você tem uma descentralização integrada, você continua integrado ao sistema, a complexidade vai aumentar, a imprevisibilidade vai aumentar e a demanda por coordenação e por flexibilidade vai aumentar. Ok? Agora, pensa o seguinte. Pensa que você simplesmente tem lá o seu painel. O que acontece? Você gera eletricidade para você e você compra energia da rede. Você retira energia da rede do sistema quando para de fazer sol. É só isso que você faz. Você gera para você e você compra quando você não tem essa energia do sol. Então, nota bem, a sua relação com o sistema é a seguinte. A energia vai do sistema para você, justamente quando você não tem sol. Então, é unidirecional, é do sistema para você. Você recorre ao sistema. Agora, pensa uma outra situação. Você gera, quando você não tem, você compra da rede, e quando você gera e você tem sol e você não precisa, você injeta energia no sistema, você vende energia para o sistema. Então, olha só, você tira energia do sistema, você bota energia no sistema. Como se tem energia que vem do sistema para você e tem energia de você para o sistema. Aí eu te pergunto o seguinte, o que você acha? Esse primeiro caso, em que você só gera e compra, não vende, eu chamo de uma conectividade unidirecional, porque ela é só do sistema para você. E no segundo caso, que você gera, compra e vende, então é uma conectividade bidirecional. Tem energia que vem do sistema e tem energia que vai de você para o sistema. Você acha o quê? Que tudo é igual? Não. Essa conectividade
bidirecional torna mais complexo o sistema. Esse comprar e vender, tiro e boto, pode ser bastante interessante, sobre várias dimensões. Mas tem um ponto. É mais complexo e demanda maior coordenação. Então, se eu penso em termos de desconcentração integrada, ou seja, você continua pendurado na rede, e penso numa conectividade bidirecional, no qual você compra e vende do sistema, bota energia no sistema e tira, além de gerar, né? Você gera, o excesso você bota, e quando faltar você tira, a complexidade aumenta de forma significativa. E acho que a gente não deve ter ilusão com relação a isso. O aumento da demanda por coordenação aumenta. Esse aumento ele é significativo. Ou seja, o que nós temos hoje, que nós não temos essa super bateria, significa que nós temos uma descentralização, uma desconcentração que é integrada, ou seja, esse gerador ele permanece conectado no sistema. E se nós temos uma situação de uma conectividade bidirecional, esse consumidor ele compra e vende energia, ele é passivo e ele é ativo, enfim, ele faz os dois laços, as duas faces. Então aí a gente tem um crescimento significativo da complexidade. Ou seja, que é o que nós temos hoje. Nós não temos a super bateria. Então eu te diria que a introdução das energias renováveis, ela gera uma situação no qual a complexidade do sistema ela aumenta e não diminui. Ela só diminuiria se nós conseguíssemos tirar elementos do sistema via alguma tecnologia de estocagem, que fosse barata, que fosse compacta, que pudesse ser a super bateria chinesa, por assim dizer, eficiente, barata. Mas se não existe isso, a complexidade vai aumentar. A complexidade vai aumentar, a imprevisibilidade vai aumentar, e a demanda por flexibilidade, principalmente por coordenação, vai ser uma demanda que vai aumentar. Então, a necessidade de você gerar novos espaços de coordenação a partir da introdução das energias renováveis, essa demanda ela vai aumentar. E quem gera esses espaços de coordenação, quem cria esses espaços de coordenação, quem desenha esses espaços de coordenação é o Estado. Independentemente de se esse espaço de coordenação ele vai ser mais tradicional, mais regulatório, mais administrativo, ou se ele vai ser mais de mercado, competitivo, o que você chama, o que você quiser chamar. Mas quem configura um ou outro é o Estado. Porque no setor elétrico é assim. Então eu diria que no fim e ao cabo, a introdução das energias renováveis gera maior demanda por coordenação e, portanto, gera uma maior demanda pela participação do Estado. Quer mais fortemente, mais diretamente, quando ele adota algum tipo de mecanismos que são mecanismos administrativos, não são mecanismos do mercado, ou quer quando ele admite tentar desenhar mecanismos de mercado, com todas as dificuldades que eu não vou entrar aqui. Então, o grande desafio é se suas instituições têm capacidade de lidar com isso. Então, a introdução das energias renováveis, essa introdução ela não gera uma menor demanda pela participação do Estado. Um menor papel, com as renováveis o papel, porque descentraliza, patati patatá, então o papel do Estado é menor, o papel da coordenação é menor, o papel da coordenação, da regulação é menor, tudo isso é bobagem, é besteira, esquece, apaga isso, não ouve essas bobagens, essas besteiras. Não, é o contrário.
a importância do Estado se torna maior. Nota bem, estou falando nos dois casos. Quer de uma solução mais tradicional, quer uma solução mais competitiva. As pessoas esquecem, tem um erro assim que é um erro crucial, básico, grosseiro, eu acho, de imaginar que nas soluções competitivas, elas surgem, elas aparecem, como se o mercado elétrico fosse autorregulável, como se ele fosse autogerável, ele surge naturalmente. Não. São mercados que são desenhados, arquitetados, projetados. São mercados de prancheta. Depois eles vão para a realidade para você ver se funciona ou não. Tentativa e erro. Desenha, não, funciona, volta. Esse incentivo, aquele incentivo, etc, etc. Por isso quando se fala assim, o mecanismo de preço, não está me dizendo nada. Quero saber qual é a estrutura de mercado que gera esse mecanismo de preço. Desenha aí, cara. Ou seja, nesse caso específico, para aqueles que acham que, não, então quer dizer que está tudo resolvido, aplica aí a solução de mercado, isso é a história do gato, meu amigo. Qual dos ratinhos que vai pendurar o sino no gato? Quem vai pendurar o sino no gato? Esse que é o grande desafio. Então, senhores, essa era a discussão que eu queria ter hoje com vocês. E os limites? Os limites dependem exatamente dessa capacidade das instituições de gerar espaços de coordenação. Aumenta a complexidade, aumenta a demanda por coordenação, qual a capacidade que as nossas instituições têm de gerar mecanismos de coordenação, espaços de coordenação que dão conta dessa imprevisibilidade? Esse é o limite. Ou seja, nota bem, se a flexibilidade sistêmica, nós discutimos aqui, na capacidade de resposta, de se adequar, monitorar, intervir, se isso é um limite tecnológico, aqui é um limite institucional, político e institucional. Esse é o limite. Quanto mais você avançar na capacidade de gerar espaços de coordenação, mais você avança. Quanto menor a sua capacidade, vai fragmentando e a incerteza e a imprevisibilidade vão ficando cada vez maiores. Até que no limite você tem a pior das soluções. A pior das soluções. Nós não somos capazes de lidar com essa complexidade. Então vamos fazer sistemas menores. Quando a gente faz sistemas menores, a gente perde toda a economia de escala, de escopo, de diversidade. O que acontece com o custo? Sobe. É um desastre. É o pior das soluções. É quando a gente reconhece, nós não somos capazes. É carimbar a nossa ignorância. Nós somos ignorantes mesmos. Por isso que a gente vai adotar uma solução estúpida. Ao invés que a gente não sabe lidar com um sistema grande, então vamos fazer principalmente sistemas pequenininhos, porque a gente consegue. Um cara adotou essa solução. O nome dele chamava-se Thomas Edison. O Thomas Edison simplesmente se ferrou. Quem deu a volta por cima foi quem foi capaz de lidar com a complexidade crescente, que foi o Nikola Tesla. E eu prefiro olhar o Tesla do que o Edison. Então acho que nós temos que ter essa capacidade de gerar esses espaços de coordenação. É um grande desafio. Um beijo enorme em vocês todos, em vocês todas. Muito obrigado por ter acompanhado a gente nesse nosso debate sobre um tema que não é simples, mas que é fundamental para a gente entender o que acontece. E a gente se encontra aqui num próximo curto-circuito, aqui no canal do Instituto de Economia. E nesse próximo curto-circuito, o que a gente vai fazer? A gente vai convidar um especialista para conversar com a gente sobre os impactos da introdução das energias renováveis no setor elétrico brasileiro, que é um setor essencialmente hidráulico. Então, beijão em todos e todas, um grande abraço e a gente se encontra aqui, canal do Instituto de Economia da UFRJ, no seu curto-circuito. Se cuidem, vida que segue.